todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira edição do Conexão Psi. E o Conexão Psi tem a proposta de, além de falar da nossa experiência, trazer convidados para conversar um pouco mais sobre temas específicos, ok? Então vocês vão ver que a gente vai trazer aqui profissionais de outras áreas, como psiquiatria, psicopedagogia, psicólogos infantis, para falar um pouco com a gente a respeito de alguns temas e como eles se entrelaçam com a nossa área. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicologia não ser uma profissão solitária. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensaram quando saíram da faculdade ou o que os próprios estudantes pensam que vai ser a carreira deles assim que eles saírem? Então eu estou aqui com a Fernanda, com a Bruna. Para vocês que ainda não nos conhecem, somos as 3 idealizadoras do Campo Psi. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre como a gente começou a nossa carreira e quais foram as barreiras que a gente encontrou aí no meio do caminho, ou que pelo menos permeavam o nosso pensamento a respeito da nossa profissão. Ok? Então vamos lá. Bruna, fala um pouquinho de como começou para você, a sua história, né? Como que você chegou até aqui, como foi a sua época de sair da faculdade, o que você pensava a respeito de ser psicóloga clínica. Bom, eu tô com 13 anos de formada e a primeira coisa que eu vi quando eu entrei na faculdade é que eu seria uma passa-fome. Eu confesso que eu já ouvi isso também, Bruna. Que eu iria morrer seca. E é engraçado, né, como esses conceitos que vão falando, né, que as pessoas entendem sobre psicologia, são coisas que não fazem sentido, né? Só que a gente, muitos profissionais, a gente acaba comprando esse lugar se eu sou psicóloga clínica, eu sou uma passa-fome, então eu vou viver de um trabalho formal, de um lugar que eu tenha 13º, que eu tenha férias, que eu tenha estabilidade, e a psicologia clínica vai ser algo que eu vou deixar de segunda mão, vai ser meu passatempo, né? E acho que eu tenho uma qualidade, e às vezes um defeito, né? Que é a coisa do... eu não penso muito lá na frente, né? Eu vou fazendo as coisas e vou vendo o que acontece. E no meu caso, né, foi bem interessante porque eu sou de um bairro, vim atender em outro bairro e... por coincidência, uma amiga minha de formação, que a gente fazia Gestalt juntas, eu liguei para ela e falei, oi amiga, tudo bem? Então, tô indo atender no seu bairro, se você tiver alguém para me indicar e tudo, tô aqui às terças-feiras, não lembro qual era o dia. E ela falou assim, caramba, que legal você tá aqui, porque eu tô entrando de licença maternidade. Nossa! Então, como eu não tô mais querendo pegar ninguém, todas as pessoas que chegarem a mim, eu vou te encaminhar. E eu fiz assim, cara, muito obrigada e tal. E foi vindo 1, 2, 3, porque ela já tinha um nome aqui no bairro. E assim eu iniciei digamos assim, minha carreira, que eu consegui alugar minha primeira sala e dar início realmente à psicologia clínica. E assim, hoje em dia é muito difícil eu receber uma pessoa assim, que vem de um telefonema, que não me conhece. Geralmente todos os meus pacientes são pacientes desindicados, mas que nessa trajetória aí foi uma trajetória de muita parceria, né, com outras pessoas. Então, não consigo ver a psicologia clínica como um lugar solitário. Eu comecei de um lugar não solitário e também não acho que a psicologia clínica ela não tem essa história do você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo no consultório, a gente consegue ter muito bem
a média do que a gente recebe, do que a gente precisa, do que a gente quer e do que a gente também não aceita mais, né? Exatamente. É um processo. Então, assim, foi assim que eu comecei minha trajetória no consultório. Maravilhosa, né? A gente pode dizer até que abençoada. Teve uma madrinha. Tive uma madrinha. Somos afilhadas, né? Somos afilhadas, exatamente. Tudo é possível, né? Então, quando a gente já começa com algum pensamento que embarrera, né? Que cria uma barreira em relação ao que é possível dentro da nossa área, que tipo de questão você está trazendo para a sua vida, né? Como a Bruna mesma falou. Né? Então eu fui lá e fiz, perguntei, falei, vou atender naquele bairro. Trabalhar um pouco mais a tua intuição em relação a como pode ser o seu caminho também é uma boa ideia. Né? Muito interessante. Muito boa a sua contribuição, Bruna. E você, Fernanda, conta pra gente. Então, tenho 20 anos de formada, vou fazer 21. E mesma coisa que a Bruna, né? Quando a gente sai da faculdade, eu acho que na própria faculdade, não só quando a gente sai, pelo menos na minha época, as pessoas traziam a psicologia clínica, os professores, como algo muito inacessível, principalmente para quem está iniciando a carreira da psicologia. Então, traziam dificuldade de alugar uma sala, precisava de alvará, precisava de licença, e coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente vai aprendendo no fazer, né? No fazer clínico. E quando eu saí da faculdade, eu tinha um pensamento da carteira assinada, assim como a Bruna falando. Assim, diferente da Bruna, eu tinha uma característica de ser muito medrosa e tinha muitos receios. Então, para mim, naquela época, era muito importante eu ter uma carteira assinada e eu não comecei pela psicologia clínica. Eu comecei pela psicologia social. Trabalhei como contratada da prefeitura por uma grande parte, mais de 5 anos trabalhando como contratada na prefeitura, no bairro de Campo Grande. Eu não morava em Campo Grande, mas no bairro de Campo Grande. E nesse processo eu fui trabalhando em ONGs, eu fui conhecendo muitas pessoas aqui em Campo Grande, cheguei a montar um consultório com um amigo e não deu certo porque eu me sentia muito sozinha, eu não tinha uma rede de apoio. E aí eu entendi que aquela fala dos professores fazia um sentido naquele momento. E aí eu continuei a minha trajetória, não pensava na psicologia clínica e continuei atendendo na área social. E até que veio a vontade de começar a atender. Busquei uma reciclagem, fui fazer a pós-graduação em Gestalt terapia, fui fazendo vários cursos porque eu não me sentia preparada para esse retorno da psicologia clínica. E aí eu vim para a Psique, onde a Bruna é a responsável, fundadora da Psique, e por muito tempo fui cliente da Bruna. Então a Bruna me conhece muito bem, né, Bruna? Muito. E quando eu vim para a psicologia clínica, o meu pensamento era assim: eu tenho meu trabalho de carteira assinada, o meu seguro, e a clínica vai ser um complemento. E desse complemento, já tem 5 anos ou 6 anos que a clínica se tornou o meu trabalho. E é um lugar que eu me reconheço, não tenho tristezas e nem arrependimentos de ter vivido tudo o que eu vivi na área social, porque são outros olhares, eu aprendi muito. E hoje eu também trago esse olhar da psicologia social para dentro do consultório clínico também, porque isso agrega. E hoje eu não penso mais em trabalhar para alguém, não penso mais em carteira assinada. Existe sim ganhos, né? Existe ganhos e perdas, mas hoje eu consigo equilibrar aquilo que eu deixo de receber com uma carteira assinada, mas aquilo que eu ganho da psicologia clínica sendo autônoma. E aí eu comecei a atender na Psique e depois, como a Ju falou, né, a Bruna é nossa madrinha, eu vim montar o meu espaço, onde eu também trabalho com sublocação, assim como a Bruna e a Ju. E hoje eu não me vejo fora da psicologia clínica, trabalho bastante. De segunda a sexta eu nunca trabalhei tanto na minha vida, graças a Deus.
E eu ainda reclamava quando trabalhava de carteira assinada. Ah, a clínica é tranquilo, né? Mas hoje eu percebo o quanto que é difícil sim, é trabalhoso, mas eu me encontrei e até o momento não penso em sair da psicologia clínica. Foi essa a minha trajetória e estou aqui. Excelente. Bom, a minha foi um pouquinho diferente, né? Eu já sou formada há mais de 15 anos também, me formei em 2007. Só que na época da faculdade, todo mundo escolhia a carreira organizacional. Então eu fui para a área organizacional, onde eu passei 10 anos, né, da minha profissão dentro da carreira organizacional. Comecei como estagiária, depois fui efetivada, trabalhei em multinacionais, viajei quase o Brasil todo, viajei para fora, fiz uma carreira linda dentro da área organizacional. Mas sempre falta alguma coisa, né? Para quem escolhe psicologia, sempre falta alguma coisa. E eu resolvi fazer uma mudança na minha vida 8 anos atrás. E aí, há quase 8 anos atrás, eu fiz essa mudança, essa escolha. E eu comecei sublocando um espaço, falei assim, eu vou enfrentar, né, esse mundo da clínica. Eu quero viver isso, eu quero viver uma vida diferente. E eu quero me reconectar com aquilo que parecia fazer tanto sentido para mim lá atrás, sabe? E aí eu fiz uma especialização na abordagem de TCC, busquei novamente me especializar na área clínica, li muito sobre o assunto, conversei com pessoas e falei, agora eu vou sublocar um espaço. E acreditem, eu comecei sublocando 4 horas sem ter paciente. Eu comecei sublocando 4 horas sem ter paciente porque eu entendia que aquele lugar que eu estava escolhendo também era o meu lugar de estudo, era o meu lugar de criação, era onde eu ia me conectar com aquilo que era tão especial e diferente para mim. Eu me preparei para esse momento, né? Aquilo que parecia tão difícil, que todos falavam lá no passado, que a carreira organizacional parecia a via mais fácil, eu falei assim, eu não posso cair, né, nesse caminho novamente, porque eu faço outra escolha para mim hoje. E aí eu me preparei para isso. E aí enfrentei. Acreditem, eu fiquei 6 meses sem paciente. Mas nesses 6 meses eu produzi pacientes que eu colho até hoje. Tá? Então nesses 6 meses eu me conectei com instituições de igrejas, né, diversas, católicas, evangélicas, com projetos sociais. Eu fazia palestras em escola, eu forneci meu trabalho gratuitamente, eu aprendi a me divulgar para as pessoas de alguma forma. E isso foi muito interessante, porque eu fui me conectando com outras pessoas, que não necessariamente eram psicólogas, que não necessariamente eram da área clínica. E aí, quando é que eu entendo que a psicologia não é uma profissão solitária? Quando eu caio aqui na psique. Porque a Bruna já tinha um espaço, o espaço dela já tinha várias salas para sublocação, e nos intervalos a gente se encontrava. A hora do cafezinho. Né? Exatamente. E aí a gente conversava, falava sobre alguns casos, tirava dúvidas. E aquilo foi me fazendo perceber que existia um caminho que era muito mais próspero do que eu imaginava. Que era muito mais seguro do que eu imaginava. Porque o que é a relação que a gente constrói com as pessoas? Então eu comecei a ver que a psicologia realmente ela não era solitária. Ela era um caminho próspero, um caminho cheio de possibilidades, um caminho onde eu conseguiria alcançar o que eu gostaria. E em pouco tempo muitas coisas foram acontecendo para mim sim, até que eu cheguei ao meu espaço. Na época eu saí com uma parceria também, né, uma sociedade, e logo depois eu montei o meu espaço sozinha. Então tudo foi acontecendo muito naturalmente. Para vocês verem, tem 8 anos. 8 anos eu passei um período onde eu precisei criar, me promover, colocar meu trabalho para frente, sem ter paciente e sendo paciente ao mesmo tempo, para que as coisas pudessem acontecer na vida. Acho que a gente vive uma cultura da pressa, né? Sim. E eu percebo quando os psicólogos chegam ao consultório e procuram para sublocar, o que você trouxe, né? Eu subloquei 4 horários sem ter um cliente. Isso. Eu também fiz isso. Isso foi até uma dica da Bruna na época. Pega um horário e vai trabalhando em cima desse horário, dá a sua energia para essa sala, se conecta com aquilo que você quer
E eu falo isso para as pessoas também, né? Eu acabo passando aquilo que deu certo para mim, mas nem todo mundo acredita nessa conexão, nessa energia. Então, foi também gradual. Eu comecei sem cliente nenhum, pagando 3 horários, diferente da Ju, 3 horários. E foi aparecendo um cliente, outro, e aí eu fui surgindo a vontade também de ter o meu próprio espaço, que fazia muito sentido para mim no momento da minha vida. E eu fui colocando metas, que eu acho que é muito importante, né? E na época eu era atendida para a Bruna e ela ficava assim, quantos clientes você quer? Aí eu ficava pensando, eu quero 10 clientes. Só que eu falava 10 como se aquilo fosse impossível. Impossível. E aí eu fui acreditando também, né, no meu potencial. E aí com 10 clientes, foi o meu número, eu falei, vou pro meu espaço. E agora eu tô no meu espaço também. E é muito interessante que nós ficamos no mesmo prédio. A Bruna no 2º andar, eu e Ju, 4º andar. E essa questão da psicologia não ser uma profissão individual, a psicologia clínica, né, eu acho que também vai muito da disponibilidade da pessoa. Sim. Nem todos os colegas também estão disponíveis para estar num grupo. Aqui no Plaza Office, em Campo Grande, onde nós atendemos, nós temos um grupo de rede que são mais de 100 psicólogos. E todos estão conectados aqui na área de Campo Grande e no próprio prédio. Então isso é muito importante, né? Essa disponibilidade. E é muito interessante que a gente conversa, às vezes ela atende um cliente, esse cliente passou para mim, e a gente conversa, se conecta e acaba trocando também. Então só é possível ter essa conexão se nós também estivermos abertos para isso. Exatamente. Mas eu vou falar uma dificuldade que eu tive, né, no início. É assim, por que eu comecei a sublocar a sala? Eu comecei a sublocar porque eu estava grávida e eu precisava de uma renda extra, né? A minha sala era grande e tudo. E lá atrás eu ficava com muito medo de perder meus clientes, de ter outras pessoas ali que eu em algum momento eu já fiz isso, eu já vi essas pessoas como como é que a gente faz muito essa coisa da competição? Sim. Do bom, se a pessoa vai pra lá eu vou ficar sem, né? E quando a gente começa a ampliar esse olhar, né, do como você quer ver o outro, você quer ver o outro como contribuição ou você quer ver o outro com esse olhar de que o outro só quer te tirar, né? Eu acho que a gente começa a trabalhar, inclusive, uma crença nossa. Exato. Né? Desconstruir essa crença, Desconstruir uma crença do outro só vem até a mim para tirar, né? O outro também contribui com uma fala, contribui com um caso, contribui com uma ciência que a gente não tem, contribui falando sobre uma terapia que a gente não conhece, sobre uma forma de pensar diferente, uma técnica. E quando você amplia esse olhar, né, de você olhar que o outro está ali para contribuir com você, e você vê a contribuição, não existe mais competição, existe interação, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente vem desse olhar muito a psicologia é muito difícil, a psicologia para você ter sua agenda cheia é uma coisa muito difícil, para você cobrar o seu preço é muito difícil. Então a gente já é quase que formado para estar neste lugar se você tem um cliente, amarra ele, prende ele e obriga ele a ficar. Que não é assim que acontece, né? Não é assim. E chega em determinados momentos realmente do seu paciente que não faz mais sentido aquela relação, né? Sim. Então, assim, o seu cliente precisa de novos olhares, precisa de ver se há outras coisas, outras possibilidades, e a roda continua girando, né? Então, eu acho que a gente vem com esse pensamento muito fechado é um caminho muito difícil, então eu tenho que segurar aquilo que é meu. Quando a gente amplia isso e joga e fala, vamos ver no que vai dar, vamos acreditar
no que precisa ser, no que precisa acontecer, o campo se expande de uma tal forma que tudo se une, né? Então, eu acho incrível como, assim, o processo até pode não ser tão rápido, depende também muito do investimento que a gente coloca nele. Mas coisas que a gente fala assim, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com ter um cliente ou ter um espaço. É a hora do cafezinho. Que você vai tomar 3 horas da tarde seu cafezinho, comer um bolo, comer um biscoito. Almoço. Que você troca uma ideia, que você conhece a pessoa. E aí você se identifica. Não necessariamente você se identificar com a pessoa, mas a pessoa fala que tem 5 filhos, ou que não consegue engravidar, ou que está passando por um processo de divórcio, ou que está passando por um processo de uma bariátrica. E aí você recebe um cliente, o seu cliente tem uma demanda traz uma demanda em relação ao marido que está passando por uma bariátrica, que precisa de ajuda. Você se conecta com aquela pessoa lá do café. Ih, cara, essa pessoa está passando por isso, vai poder ser uma contribuição na vida dessa pessoa. E não é eu ser a maluca do trabalho que posto 24 horas, né? Que mando mensagem fazendo promoção de terapia, não. É uma coisa de você estar vivendo o seu dia, tomando seu café e criando um olhar ali, né, criativo para as situações. E se conectando, né? E se conectando é você estar no seu presente, né? Sim. É você perguntar como o outro tá, é você olhar para a pessoa e ver se ela tá legal naquele dia, se ela não tá legal, né? Se ela tá precisando de alguma coisa. Então, é você ir fazer sua unha e conversar com a sua manicure, Sim. né? Dela te conhecer, saber que você é psicóloga, como que você exerce seu trabalho. Seu marketing pessoal, né? Isso que eu ia falar também, né? Quanto é importante, muitas vezes as pessoas desfazem disso, né? De um outro profissional, como um psiquiatra, um nutricionista, um psicopedagogo, acreditando que eles estão invadindo o nosso espaço em algum momento. E, na verdade, como que a gente se comporta diante desses profissionais, né? Isso diz muito. Então, quantas vezes a gente já escutou colegas, por exemplo, falando que falar com o psiquiatra é muito difícil, o psiquiatra é muito intolerante, eu não consigo entrar numa comunicação com ele. Tá, mas como é que tá a sua escuta também para esse psiquiatra? Que lugar você está dando para ele nessa história toda? Sabe, como você está se conectando com esse profissional? Porque ele também é uma conexão para você. Né? Quanto de parceria você pode estender com esse profissional daqui para frente? E a gente tem exemplo disso. E até porque essa questão da parceria com o psiquiatra, isso vem mudando, né? Os profissionais, os psiquiatras estão entendendo realmente a importância dessa parceria do psicólogo com o psiquiatra. Nós temos aqui os psiquiatras que têm essa parceria com a gente e só tem a somar, os clientes só têm a ganhar. Quando um psiquiatra liga para você antes de atender um cliente para saber como ele está na terapia. Então, é a importância desse bom acolhimento, desse bom acompanhamento e esse lugar que a psicologia hoje vem se tornando, né? A psicologia hoje está muito diferente de 20 anos atrás, quando eu me formei. A importância do psicólogo, a importância da psicoterapia e o quanto que vem se desconstruindo, né, a pessoa estar fazendo terapia, ir para terapia. E então é um lugar hoje, a psicologia é um lugar hoje que tem um reconhecimento. E aí a gente também tem que ter cuidado, né, para não banalizar, essa é a palavra. Banalizar o nosso lugar. Exatamente. Outra oportunidade muito interessante é a supervisão. Porque as pessoas às vezes falam assim, como é que eu vou fazer supervisão e tal? Se conectar com o seu supervisor também é uma oportunidade de você receber pacientes futuramente. Você participar de supervisões em grupo também é uma oportunidade das pessoas conhecerem o que você é capaz de fazer dentro de um setting terapêutico.
Quando a gente está em supervisão, a gente está falando de como é a nossa atuação, como a gente conduz determinados casos, né? E as pessoas às vezes não acreditam que a supervisão pode trazer todo esse benefício. Pessoas até que, profissionais da nossa área, que preferem não fazer. Nunca, né? Preferem não fazer nunca. É claro que depois que a gente já tem uma certa experiência, a gente já não precisa de tanto acompanhamento. Mas no início é sempre muito bom a gente se conectar, né? Fazer supervisão, cursos, para que a gente conheça profissionais que futuramente também vão nos trazer possibilidades de pacientes, né? Então, a psicologia, ela não é solitária nunca. Eu acho também que tem muito um movimento, né? Não sei se é um movimento, mas acho que, voltando ao que a gente estava falando no início, né? Desse julgamento que nós fazemos, né? Sim. A gente aprende a fazer o terapeuta é solitário, o terapeuta não ganha dinheiro, quem vai para psicólogo é maluco, a pessoa que está do seu lado toma cuidado porque ela vai querer tomar o seu lugar. A gente tem falas muito julgadoras, né? Sim. Então, assim, a gente precisa parar e se questionar assim, mas isso que eu estou fazendo é um julgamento? Isso só pode ser dessa forma? Existe outra forma que é possível? Né? Porque senão a gente vai se encaixando cada Esses vez moldes mais, já né? pré-estabelecidos. E aquela coisa assim, já que é assim, já que eu acredito que é assim, já que é assim, é isso que eu me torno. E eu multiplico. Exatamente. E aí você não quebra, né? Não quebra aquela corrente de que foi o que a gente aprendeu de como é, né? Concordo com você. Então eu acho que a primeira coisa antes de ver consultório, de fazer parceria, é eu olhar pra mim e ver, escrever assim, eu acho que é isso, eu acho que é isso. E perguntar, mas é só assim que pode ser? E quem não é assim, como é que fez, né? O quanto de verdade existe nisso, né? Exatamente. O quanto né? de verdade existe naquela minha fala. Porque eu acho pode virar o eu acredito, né? E quando vira o acredito, é como se fosse mais É concreto. concreto. É concreto. É concreto. É concreto. Então acho que assim, o primeiro passo é o que isso aqui é uma fala que me liberta ou é uma fala que me aprisiona, Uhum. né? Isso vai ser inclusive para o consultório, né? O terapeuta clínico, ele é solitário, aí já existe né? Uma coisa que vai afunilando. Exatamente. E o que a gente pode fazer para não ser um profissional solitário? Mudar essa pergunta, né? Vamos mudar essa pergunta. O que a gente pode fazer para não ser esse profissional? O que se requer de mim para que eu não seja Um profissional solitário. Muito bem. Acho que o primeiro ponto é perguntar o que é solidão para cada um, né? Solitude para cada um. Uhum. E ir desconstruindo tudo isso. Então a nossa proposta para vocês é: vamos desconstruir as nossas crenças, né? Os nossos preconceitos a respeito do psicólogo ser um profissional solitário. Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso recado aí hoje, do Conexão Psi. Traremos ainda outras pessoas aqui para esse nosso espaço. Estamos ansiosas para esses encontros. Então, pelo menos uma vez por mês aí a gente vai se encontrar para ter um bate-papo bem gostoso, bem divertido, leve, falando sobre nossas conexões. Eu acho legal também eles também darem dicas, né, de temas. Vocês podem estar escrevendo aqui no nosso canal, nos comentários, dicas sobre temas, dúvidas, que à medida do possível a gente vai estar aqui respondendo. Eu acho que a pergunta de hoje, né, essa desconstrução do psicólogo solitário, mostra muito a nossa relação no campo psi, né? Sim. O quanto que é importante, nós estamos aqui, não nos sentimos solitárias, mas nós estamos disponíveis para isso.
Então, esse é um ponto, né? Estar disponível para sair do seu lugar e estar aberto, né? Sem medo e sem amarras, para o novo. Muito bem. Então é isso, meninas. Foi muito bom estar com Pois sim, já vocês. estou com vontade do próximo. Eu também. Um abraço para todos vocês. Curte, comenta, compartilha, né? Aperta o sininho, né? Porque estamos nos adaptando a esse termo ainda. Aperta o sininho aí para ser lembrado, né, dos nossos vídeos e é muito bom estar Se com inscrevam vocês. no canal, Se né? inscrevam no canal, isso mesmo. Adorei. Que a gente possa ser contribuição para todos vocês. Um abraço e até a próxima. Até.